Bom dia, turma 1001. Tudo bem, primeiro ano? Nossa aula de hoje, Sociologia, parte 1, ela vai falar sobre a invenção da política. Antes de nós falarmos alguma coisa sobre a invenção da política, vamos novamente definir o que é a vida política. Então, a gente lembra aí que a vida política é a arte de governar, ela ocorre na cidade e ela é a gestão do bem público. Então, a vida política, ela entende-se como a arte de governar, ela vem do grego polis, que significa ação nas cidades, e a política é a atividade que se refere à gestão do bem público. Em geral, nós nos omitimos em relação aos problemas sociais, deixando unicamente aos políticos a tarefa de resolvê-los. A gente também já aprendeu que existem várias características para o poder. O poder despótico, tá, que é próprio do déspota, do tirano, ele também se originou na antiguidade e ele vigorava como o poder do patriarca, o poder patriarcal, o poder despótico. O déspota concentra em suas mãos todos os poderes, o poder econômico, a origem do poder que se sustenta na propriedade das terras, através de uma estrutura escravista e feudal, o poder militar, que concentra a chefia do exército e a decisão entre a guerra e a paz, e o poder religioso, que é designado pelos deuses, desta forma evita revoltas populares. Então, nessa pirâmide, a gente tem lá em cima o rei, do lado esquerdo, o sacerdote, do lado direito, o capitão. Aqui a gente tem o poder do rei, o poder militar, que é o capitão, e o poder religioso, que é o sacerdote. Lembrando aí que esse rei ele vai representar o poder, tá, da propriedade das terras. Com a evolução das sociedades, os reis passaram a delegar poderes, distribuindo poderes entre quem? Entre os seus familiares. Mas também dentro da distribuição de poderes entre familiares, ficavam os sacerdotes com poder religioso, os guerreiros com poder militar e os senhores de terra com poder sobre os escravos e com poder da produção. Todos prestavam juramento ao rei. Era o juramento de fidelidade. Pagavam tributos e a propriedade da terra existia sob duas formas: a propriedade privada de domínio pessoal do rei e a propriedade coletiva, que pagavam tributos ao rei em troca de proteção. Lembrando aí que o controle dessa estrutura ela era feita a partir de um funcionário do rei que percorria as terras e fazia as anotações da produção, recolhia os tributos e sufocava as revoltas. Nascia a burocracia, que é a organização do Estado. E lembrando que esse funcionário, normalmente, ele era o xerife desse rei. Exércitos e funcionários eram custeados pelo rei. A estruturação da máquina política, que era o funcionalismo, também era custeado pelo rei. E por conta dessa ampliação e ascensão de poder, tanto para os exércitos quanto para os funcionários públicos que representavam essa máquina política, esse líder de características de poder despótico, ele era autoridade única. Ele também era mágico, porque ele tinha poderes sobrenaturais, era atribuído a eles esses poderes. Ele exercia a hereditariedade, sempre seu primogênito assumia o poder depois. E ele transcendia o conhecimento real, porque ele sabia tudo, ele via tudo, ele era o máximo. Quando se inventou a política, ocorreu que esse fim de centralização do poder nas mãos dos reis. E se criou três aspectos relevantes, tá, que vão determinar essa organização política. Mas antes da gente falar dos poderes, porque o legislativo, o executivo e o judiciário, a gente vai falar sobre
a forma de propriedade da terra. Na Idade Média, era o fim dos feudos, que vão ocorrer para a Idade Moderna, e as propriedades independentes vão aparecendo. Na região das cidades ocorre uma urbanização, porque no feudalismo houve a ruralização. Na Idade Moderna, há o quê? Tá? A urbanização, a saída das pessoas do campo para a cidade. Essa divisão que vai acontecer a partir do valor maior que vai ser dado às cidades, ela vai estabelecer divisões sociais que vão observar toda a massa populacional dentro de um estado. Então, pela divisão de classe social, nós temos os proprietários agrários, que são os proprietários de terra, o artesão e comerciante, são aqueles que vivem na cidade, da sua produção ou do comércio, a massa assalariada, que vai vir através do estabelecimento do trabalho assalariado, aí já numa visão mais ampla da relação capital-trabalho, e os não proprietários, que são os pobres. Bom, com o crescimento das sociedades, começam a haver confrontos. Confrontos esses entre quem? Entre os reis, tá? E a população. Esses confrontos sociais, eles ocorrem no campo, mas eles são mais frequentes e mais intensos nas cidades. E qual seria a solução política para resolver isso? Seriam leis. Então, a resolução desse contexto de conflitos seria resolvido pela política. Então, a política ela passa a ser aí o instrumento da gestão pública. O terceiro ponto é a própria divisão territorial das cidades. Isso ficou estabelecido para quê? Primeiro, para reduzir o poder das classes mais ricas, porque normalmente elas dominavam o poder dentro de algumas cidades. E elas também, tá, enquanto organização, elas atendiam as classes mais carentes, porque a gente precisa prestar assistência. Então, o Estado ele faz obras públicas, faz pontes, ele constrói aquedutos, tudo aquilo que naquela época era necessário para atender essa sociedade. Bom, a gente parte agora para o estabelecimento da divisão territorial da polis. Lembrando aí que polis está a cidade. Unidade sociopolítica, o demos e o tribus. Na Roma antiga, o tribus, a plebe, que tinha o direito de eleger um representante para defender seus interesses, ela pagava impostos. Abaixo da tribus vinha a oligarquia. Já em Atenas, nós temos os demos, que são os natos, que têm o direito de participar diretamente da vida política. E abaixo deles vem quem? A questão da democracia. Então, a democracia que nasceu na Grécia Antiga, ela vai se espalhando e ela vai se aperfeiçoando e se desenvolvendo. Nesse contexto de estudo que parte da antiguidade, tá, a gente vê essa evolução do poder. Um poder despótico, que é aquele poder centralizado, onde uma única pessoa tem o poder religioso, o poder político, ela escolhe, tá, os seus líderes militares, então ela exerce um controle sobre a sociedade. E agora a gente vai tentar entender como é que esse poder despótico pôde dar origem a um novo tipo de poder político. Primeiro, qual é o poder despótico? Autoridade pessoal, privada e patriarcal. Ela é hereditária, como a gente já viu, ela tem uma composição da tríade político, econômico e militar, e ela tem a autoridade mágico-religiosa. Já o poder político, ele é um poder impessoal e público. Nós elegemos, ou um grupo elege. As eleições é feita entre os cidadãos, aqueles que são considerados natos de um determinado lugar. A divisão dos poderes, militar e civil e subordinados, ele dividiu, na Idade Moderna, a sociedade em dois estados, o primeiro estado e o segundo. E o poder laico, que impedia a divinização dos governantes. E aí a gente já fala
naquele nosso discurso pleno de que um rei ele não tem o poder absoluto, esse poder não deve ser hereditário, e nem o poder dele vem de onde? Vem de Deus. Bom, com a política, criou-se a ideia e a prática de lei como expressão de uma vontade coletiva pública. A lei ela está aí para defender os interesses da sociedade. Bom, o governo não é mais regido pela vontade pessoal da autoridade. Confere-se ao Estado uma instância impessoal e coletiva e o uso exclusivo da força, porque é o Estado que contrata exércitos para defender o poder do Estado e a própria manutenção, né, da defesa da sociedade. Punir, matar, reprimir em nome da coletividade passa a ser essa função exclusiva da força do Estado. E o fim da justiça com as próprias mãos. Tá? Com a política, nascem todas as instituições públicas que compõem esse poder, tribunais, assembleias e etc. Com isso, termina a minha aula. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Ficamos por aqui. Beijo grande.